Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje eu vou responder a pergunta da irmã Maria Helena. Na verdade é uma sugestão. Ela sugere que eu fale sobre o jejum, fale algo sobre o jejum. É o que vamos falar no vídeo de hoje. Se você tem dúvida, deixa aí as suas perguntas sobre aquilo que você quer que a Bíblia responda as suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e comente aí como esse vídeo ajudou você a entender o tema de hoje, que é sobre o jejum, e vamos a ele. Para início de conversa, vamos conceituar o que é o jejum. O jejum é uma abstinência temporária de alimento ou de líquidos ou de água, visando a oração, leitura da Bíblia, louvor, para uma maior aproximação com Deus. Essa é a definição de jejum. Já que sabemos agora o que é o jejum, como devemos jejuar? A gente precisa dizer logo aqui para vocês que a Bíblia não regula como deve ser feito o jejum. Tudo que sabemos sobre o jejum é o que as pessoas fizeram, como as pessoas jejuaram. A partir daí, nós temos um padrão mais ou menos flexível de como deve ser o jejum. E a primeira coisa a se saber sobre como deve ser feito o jejum é entender que o jejum é feito com um propósito. Pois é, jejum não é passar horas sem comer, sem beber. O jejum é feito com um propósito específico e você entrega para Deus quando começa a fazer o jejum. Por exemplo, você pode jejuar pela salvação de alguém, você pode jejuar para a restauração do seu casamento, pode jejuar para mortificar a sua carne mesmo. De repente você está passando por uma luta espiritual e quer que Deus te dê uma força a mais, um suplemento espiritual a mais, aí você recorre ao jejum. O jejum pode ser feito em favor de você, em favor de outra pessoa e em favor de um país, de uma igreja. Você pode fazer o jejum sem comida. É aquele jejum que Jesus fez, 40 dias e 40 noites. No final da tentação, o inimigo chega diante dele oferecendo pão para ele transformar pedras em pães. Logicamente, ele não estava com sede, ele estava com fome. Por isso que o inimigo tentou na necessidade dele. Então, o jejum mais comum é o jejum sem alimento. Mas tem o jejum sem água também, sem água e sem alimento, que é o jejum mais curto, não pode ser muito prolongado por conta dos problemas que vai trazer para o seu corpo. Então há pessoas que fazem jejum sem comida e sem água, e há pessoas que fazem jejum sem comida, que é o mais comum. Agora, existe uma outra coisa interessante, é que o jejum ele é flexível. Veja, Daniel jejuou por 3 semanas, mas ele não fez uma abstinência total de alimentos. Daniel capítulo 10 está escrito que ele passou 3 semanas sem comer comida saborosa, sem comer carne, sem tomar vinho. Ele selecionou algumas comidas e passou 3 semanas sem ingerir essas comidas. Com um detalhe, no jejum de Daniel ele passou 3 semanas sem se perfumar também. Para você ver como o jejum ele é muito flexível. Uma outra pergunta que surge é quanto à duração do jejum. Veja, como eu disse, a Bíblia não regula quanto tempo deve durar o jejum. Quem decide isso é você, a sua resistência física, até quanto tempo você pode ficar. Por exemplo, Jesus, Josué, Elias, Moisés jejuaram por 40 dias. Daniel jejuou por 3 semanas. Há pessoas que jejuaram na Bíblia um período de 24 horas, que é o jejum mais comum. Mas nós temos, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 1, 2 Samuel capítulo 1, Davi jejuando só metade do turno. Ele jejuou de manhã até a tarde, o jejum dele foi de 12 horas. Há pessoas que dizem, o jejum só é válido se for no mínimo de 24 horas. Não, não é bem assim. Como a Bíblia não regula o jejum, ele se torna flexível. Por exemplo, a minha experiência com jejum é de 24 horas, é de 12 horas e é de 2 horas de duração. É um jejum curto, em que você se dedica para orar, para ler a Bíblia, sem comer, bebendo um pouco de água. Deus aceita sim, o jejum é flexível na Bíblia. Como eu já tinha dito anteriormente, o jejum não é para passar horas sem comer ou sem beber. Isso aí é dieta, não é jejum. O jejum ele precisa ser mesclado com oração, com leitura da palavra e com louvor. É assim que eu faço o meu jejum, porque o jejum é para você se aproximar de Deus. É por isso que eu não recomendo e nem é recomendável você jejuar no seu trabalho. Há pessoas que jejuam, sim, porque não tem outro jeito. Mas o mais comum, o mais correto é você jejuar quando você está na sua casa, com tempo. Não faça no trabalho, porque aí você não vai ter um bom aproveitamento. E para que serve o jejum? Em primeiro lugar, o jejum serve para nos aproximar de Deus. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Quem só ora ou só lê a Bíblia está perto de Deus. Quem ora e lê a Bíblia, os dois juntos, está um pouco mais perto de Deus. Quem ora, lê a Bíblia e jejua está mais perto de Deus.
Não quer dizer que é mais santo, não quer dizer que é mais salvo, não. É uma questão de intimidade, de aproximação, de relacionamento mais próximo. Então, só a leitura da Bíblia ou só a oração está no nível 1. Oração e leitura da Bíblia juntos está no nível 2. Nível 3, oração, leitura da Bíblia e jejum, você vai agora para o nível 3, que é o nível de maior aproximação com Deus. Em segundo lugar, o jejum serve para você obter respostas de Deus diante de decisões difíceis que você precisa tomar ou diante de angústias que você quer encontrar uma solução. O jejum serve para você procurar respostas de Deus. Já adianto dizendo para você o seguinte, não é que o jejum acelere a resposta de Deus, não é que eu jejuei, então Deus vai me responder mais rápido. Depois eu falo sobre isso no final do vídeo. Mas o jejum nos aproxima da resposta de Deus. O jejum, queridos, quando a gente ora, lê a Bíblia e jejua, a nossa mente é esclarecida, a nossa mente é iluminada. E é por isso que nós obtemos respostas que quem não jejua, às vezes, não obtém. E em terceiro lugar, o jejum ele serve para nós obtermos vitórias espirituais específicas diante de batalhas espirituais. Suponha que você sofra com um problema específico, com um pecado específico. Suponha que o seu pecado seja, por exemplo, a inveja, seja, por exemplo, a pornografia, e você deseja vencer esse pecado, essa batalha espiritual, uma opressão maligna, ou coisa do tipo, recorra ao jejum, porque o jejum é um escape para que você tenha vitórias espirituais diante de batalhas espirituais. Agora que eu já falei o que é jejum, como devemos jejuar e para que serve o jejum, eu encerro esse vídeo falando o que não é jejum, porque existe uma má compreensão grande entre muitas pessoas sobre o que é o jejum. Então eu vou falar o que não é o jejum. Primeiro lugar, gente, jejum não é para chamar a atenção de Deus. Antigamente, os pagãos, antes de a Bíblia ser escrita, os pagãos já jejuavam. Pois é, o jejum não é uma prática que surge a partir da Bíblia. É uma prática que surge a partir de homens que tiveram devoção e pagãos que tiveram também a sua devoção para com as suas entidades. Os pagãos, eles jejuavam com o objetivo de chamar a atenção do seu Deus. Era mais ou menos do tipo, Deus, tu não tá vendo que eu tô passando fome por causa de ti? Tu não tá vendo que eu tô com sede? Então faz alguma coisa por mim. O jejum era usado entre os pagãos como uma maneira para querer sensibilizar as suas entidades. Só que isso não era comum só entre os pagãos. Isaías 58, versículo 3, o povo de Israel estava cometendo o mesmo erro. Eles estavam jejuando não porque estavam com o coração quebrantado. Não, o jejum se tornou apenas um ritual para querer chamar a atenção de Deus. Olha o que está escrito. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. O povo estava reclamando com Deus. Senhor, tá vendo que nós estamos jejuando aqui, nós estamos se matando com fome e tu não tá nem aí para nós? Porque o jejum não é para chamar a atenção de Deus. O jejum não é para pressionar Deus. Ah, Deus está vendo que eu estou sofrendo e eu estou quase morrendo de jejum, então ele vai se apressar e me dar a resposta para que eu não morra. Não, não é bem assim. O jejum não faz nenhuma diferença para Deus. Quem modifica-se, quem muda com o jejum somos nós, não é Deus. O que não é jejum? Jejum não é mandamento. Jejum é uma ação voluntária do cristão. Você não vai encontrar, você vai encontrar na Bíblia a ordem para orar, você vai encontrar na Bíblia a ordem para estudar, meditar nas Escrituras, mas você não encontra a ordem para jejuar, porque o jejum não é uma ordem, jejum não é um mandamento, jejum não é obrigatório. Jejum é uma prática voluntária. Por esse motivo, quem não pode jejuar não está pecando por isso. Há pessoas que não podem jejuar de fato. Por exemplo, se você sofre com diabetes, se você sofre com problema no estômago, com gastrite, é complicado para você jejuar e você não pode se crucificar por isso. Deus entende. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique a sua saúde por causa de jejum. E em último lugar, o jejum não é apressar a resposta de Deus. Há pessoas que pensam assim, eu vou jejuar, então Deus vai me responder mais rápido, a resposta vem mais rápido. Não é bem assim. Vamos entender espacialmente como é que funciona a resposta de Deus. Suponha que a resposta de Deus está aqui, mas lembra dos 3 níveis? Lembra dos 3 níveis de intimidade com Deus? A resposta de Deus está no único lugar, no lugar imóvel, está ali. Se você só ora ou só lê a Bíblia, você está distante da resposta de Deus. Se você ora e lê a Bíblia junto, você está mais perto.
Se você ora, lê a Bíblia e jejua, você está aqui pertinho da resposta de Deus. Então, não é a resposta que vem ao teu encontro, é você que se aproxima da resposta de Deus. Então, o jejum não apressa a resposta de Deus. O jejum te apressa para a resposta. Quem se movimenta não é a resposta, quem se movimenta é você em direção à resposta. Você quer obter a resposta de Deus mais rápido? Se apresse, orando, lendo a Bíblia e jejuando. Por último, quais são os benefícios do jejum? Há benefícios para a saúde da gente. Sim, o jejum combate alguns tipos de câncer. O jejum também é muito importante para quem quer perder peso. Sim, se você quer emagrecer, isso aqui é recomendado. Inclusive, essas informações sobre os benefícios para a nossa saúde do jejum, os médicos mesmos falam isso, que o jejum faz muito bem para a saúde. E outra coisa, para finalizar, se você tem problema com o pecado da glutonaria, a solução está no jejum. Comece a jejuar. Irmãos, eu fico assim preocupado porque às vezes a gente rebaixa muito a glutonaria, o pecado da glutonaria, o cara que come demais, na verdade não é nem comer demais, é comer além do que precisa, porque há pessoas que têm a barriga muito grande e que precisam de muita caloria, então comem muito. Então a glutonaria não é comer muito, glutonaria é comer mais do que o corpo precisa, forçando o estômago. Esse é um problema, é um pecado. Veja, o primeiro pecado entrou no mundo por conta da comida. Foi o fruto proibido que foi comido. Então, se você tem problemas com a glutonaria, vá para o jejum, meu irmão. Jejue, quebre essa carne, perca alguns quilos aí e se aproxime com Deus. Essa foi a minha resposta sobre o que é o jejum. Se você tem a sua pergunta sobre Bíblia, teologia, mundo cristão, música gospel, comente aí o que você quer que eu responda a partir da Bíblia. Deus abençoe você e até a próxima quinta-feira em mais um programa A Bíblia Responde.